Provérbios 12:22 diz assim: o Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. E 2 João 1,7 diz: porque já muitos enganadores, mentirosos, entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. Bem, eu quero dar continuidade aqui aos assuntos que falei no vídeo anterior sobre os pecados ligados à boca, à língua. E um desses pecados é a mentira, o engano. E nós vamos ver aqui através da palavra de Deus que existe uma urgência muito grande para que toda a obra da mentira, ela venha a ser deixada, ela venha a ser abandonada por todos os servos do Senhor. Então aqui, definindo a questão da mentira, nós aprendemos que a mentira ela é condenável em sua natureza, porque ela é uma desordem, ela é sempre pecaminosa. A mentira ela é a manipulação dos fatos, ela se opõe à verdade, e isso implica em falsidade. Então, assim, a palavra do Senhor, ela revela que o mentiroso, ele vive na obscuridade. Ele se estabelece na obscuridade, nas trevas. E a palavra diz que Deus é luz e nele não há trevas alguma. Ele é o Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. O próprio Espírito Santo, ele se apresenta como o Espírito da verdade, que o mundo não pôde conhecer. E Jesus, ele também se apresenta como o caminho, a verdade e a vida. Então, o mentiroso, ele não encontra apoio na palavra, que é a luz, que é a verdade de Deus. Ele não encontra apoio, ele não encontra refúgio em Deus, Então, assim, só de saber isso, nós entramos em choque, Colocamos a nossa vida diante dessas realidades, essas revelações, nós vemos o quanto precisamos olhar para dentro de nós e ver se existe alguma obra da mentira, alguma obra do engano. Amém? Então aqui nós podemos aprender que existem diversas razões para que as pessoas elas mintam. Uma delas é o medo. Muitas pessoas, por sentirem um medo excessivo, elas acabam ali escondendo uma realidade, ocultando aquilo que elas realmente são, seu erro, alguma coisa que não está bem resolvida na sua vida. Então, elas acabam vivendo uma ilusão, uma falsa realidade daquilo que elas são. Nós vemos aqui um exemplo bem assim para nós cristãos, o exemplo do apóstolo Pedro, quando ele estava ali naquela madrugada, no momento em que Jesus estava passando pelo tribunal, pelo julgamento, antes de ser crucificado. Algumas pessoas ali identificaram Pedro como um dos seguidores de Jesus. Então, por causa desse medo excessivo, Pedro, ele negou Jesus 3 vezes. Ele disse que não conhecia, que não era o seu seguidor. Então, olha a força que o medo provoca, na vida da pessoa. Então, ela acaba levando a pessoa para o engano, para a mentira. Faz com que a pessoa venha ferir a Deus. E ela venha negar-se a si mesma, aquilo que ela realmente é. Então, eu listei aqui algumas realidades, sobre esse assunto, muito importantes. E nós primeiramente precisamos entender que a mentira ela tem procedência maligna. Ela vem do maligno.
E quem se torna praticante da mentira se torna um filho do diabo. Nós vemos aqui em João 8,44, Jesus dizendo: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Então aqueles que mentem, eles têm um guia. Eles têm um líder. E mais ainda, eles têm um pai. Os mentirosos servem a Satanás. Eles fazem a vontade do diabo. Né? Então, assim, é algo muito sério. Né? É só falar da mentira. É preciso entrar no conhecimento da palavra de Deus, na revelação que a palavra de Deus tem a nos oferecer sobre esse assunto. Então aqui nós vemos que a mentira, ela não prevalece, não pode prevalecer. Por quê? Porque as trevas não prevalecem sobre a luz. Aqui nós vemos em João 1,5, a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Como eu falei anteriormente, a mentira, ela subsiste através da obscuridade. Então, a luz divina, a verdade de Deus, ela traz à tona toda mentira. A palavra diz que não há nada oculto que não venha a ser revelado, não há nada encoberto que não venha a ser ali manifesto, desvendado. Então, isso é o que a palavra do Senhor diz em relação à prática da mentira, à prática do engano, tudo aquilo que se oculta. Então, aqui seguindo a lista, nós vemos que o engano, a mentira, ela também se estabelece como uma doutrina, como um ensino. Ela induz as pessoas ao erro. Ela lança tropeço na vida das pessoas, para que as pessoas caiam armadilhas. E isso faz parte da Bíblia do diabo. Olha o que a palavra do Senhor diz em Romanos 1,25. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Aqui é um contexto de apostasia, né, que está falando. Pessoas que abandonaram a verdade para seguir a mentira. Pessoas que tiveram encontro com a verdade de Deus, com o dom celestial. Elas viram tudo aquilo que Deus vai fazer no futuro. Né? Deus ali se manifestou, se revelou a elas. E essas pessoas abandonaram o Senhor. Então aqui fala que a mentira, ela se estabelece como uma doutrina. E são as doutrinas de Satanás, que muitos têm dado ouvidos nesses últimos dias. Depois aqui nós vemos que o mentiroso, ele anda em trevas. Ele é rodeado de perturbações. Ele é rodeado de obscuridade, de enganos. A vida dele se torna infeliz, porque ele está cheio de trevas. Olha o que a palavra do Senhor diz, né? Em 1 João 6, se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas caminhamos nas trevas, somos mentirosos e não praticamos a verdade. Então, olha aqui a gravidade desse assunto, né? A pessoa que diz, que afirma ter comunhão, que pertence a Deus em Jesus Cristo, mas na verdade ela está andando em trevas. Ela é uma pessoa mentirosa. Depois aqui nós vemos que o mentiroso, ele não sabe amar, ele não tem condições de amar. Como eu falei no início, né, muitas pessoas são levadas à mentira por causa de um medo excessivo. E a palavra diz que a pessoa que sente medo, ela não é aperfeiçoada no amor. Então, a pessoa mentirosa, ela não consegue amar. Ela não tem essa possibilidade de amar o seu próximo, muito menos a Deus.
quanto mais ali também, né, ao seu próximo. Porque o seu relacionamento não é puro, não é bom. É um relacionamento que esconde realidades. Então ele não tem paz com o próximo. O mentiroso, ele não tem paz nos relacionamentos. Depois aqui nós vemos que quem diz não ter pecado também é mentiroso. E esse é um ponto aqui bastante importante a ser falado, porque nós sabemos que a obra que Cristo fez na cruz do Calvário, foi uma obra para nos libertar do pecado. Mas isso não significa que não vamos sofrer deslizes. Nós não vivemos na prática do pecado, mas enquanto nós estamos nesse processo de santificação, nessa transformação da nossa vida, a imagem e semelhança de Cristo, nós ainda falhamos, porque nós estamos desenvolvendo a nossa salvação. Então, nós, em vários momentos, temos deslizes, cometemos pecados, e muitas pessoas não acreditam que um servo de Deus, ele é um pecador. Ele não vive na prática do pecado, mas a sua natureza é pecaminosa. E o processo da salvação ainda não foi consumado. Então isso precisa ficar bem claro. Aquele que fica passando santidade, passando de que não existe pecado nele, ele é um mentiroso. Então, seguindo aqui, esse entendimento aqui, o anticristo, ele é uma pessoa ligada à mentira. Nós vamos ver aqui em 1 João 2,22. Quem é mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Esse mesmo é o anticristo, esse que nega o Pai e o Filho. Então, esse homem, o homem do pecado que vai se manifestar nos últimos dias, ele vai negar a Cristo como Senhor, como Salvador. E ele vai proferir palavras de blasfêmias contra Deus. E ele vai se estabelecer como um Deus na terra. Então, quem é Deus? Senão a besta, Assim que vão dizer. Quem é Deus? Quem é semelhante à besta? Então, ele vai vir enraizado nas doutrinas do engano, nas práticas da mentira. Tudo que ele fizer vai ser através da mentira. Olha o que diz aqui 2 Tessalonicenses 2, de 9 a 12. Esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso Deus lhe enviará a operação do erro, o anticristo, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então aqui está revelando que esse homem, ele é enraizado na mentira, e fala que as pessoas que vão segui-lo são pessoas que tiveram prazer na iniquidade, prazer na mentira, prazer no engano. Porque uma coisa é você ter o conhecimento da mentira, cair nesse pecado e se ver ali constrangido, com essa situação. E outra coisa é você sentir prazer na mentira, no engano. Isso é muito triste. Aqui em 2 João 1,7 diz, porque já muitos enganadores, como eu li no início, saíram pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne, tal enganador é o anticristo. Então aqui também está dizendo que muitas pessoas se tornam anticristos quando elas negam que Jesus, ele veio
da glória do Pai, se tornou homem, semelhante a nós. E ele ali se estabeleceu como o Senhor e Salvador, né, para nossa eterna salvação. Então, essas pessoas, elas são anticristos também. Depois aqui nós vemos que a mentira, ela é punida por Deus. E aquele que pratica mentira, ela está debaixo de condenação, está debaixo do juízo divino. Em Apocalipse 22:15 diz que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Aquele que vive essa prática não pode viver a promessa de vida eterna. Não pode viver esse senhorio de Cristo, porque ele está sob o senhorio de Satanás. Então é importante romper com esse líder, romper com essa doutrina, romper com esse engano, para que possa salvar a sua alma. E a salvação, ela foi manifestada a nós através de Jesus, o Filho de Deus. Então eu deixo com você essa palavra, para que você possa colocar a sua vida sob a luz da palavra de Deus, e que essas realidades possam colocá-lo em choque mesmo, para que não haja nenhuma prática do engano, nenhuma prática da mentira na sua vida. Amém?